de você se sentar, nesse mesmo mover, ouça agora com os ouvidos da sua alma a palavra que diz em Colossenses capítulo 1, versículo 16 a 20. Diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e que há na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Que essa palavra seja uma palavra de entendimento, de paz e de reconciliação sobre a sua vida. Essa noite, haja entendimento, haja paz, haja reconciliação, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Ei. Ei, podeis assentar. Nessa noite nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. E eu preciso muito da sua atenção, porque serei bem objetiva. Mas o Espírito Santo não precisa do tempo cronológico para falar ao seu coração. Ele pode falar com você 1 segundo, 1 minuto e transformar a sua vida. E é isso que eu profetizo sobre você hoje. Nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus para você? Essa é a pergunta. Quem é Jesus para você? O texto que nós acabamos de ler nos apresenta a pessoa de Jesus. E sabe de uma coisa? Na psicologia eu tenho aprendido, tenho ouvido algumas respostas para essa pergunta: quem eu sou? As pessoas se perguntam: quem eu sou? Qual é a minha identidade? E sabe, tem uma corrente chamada a corrente humanista, que acredita que quanto mais você olha para dentro de você, mais você compreende quem você é. E eu acho isso muito válido, acho coerente, acho até bonito. Tem uma outra corrente da psicologia, que é a corrente existencialista, que diz que quanto mais você transcende, você supera a você mesmo, não é olhando para dentro de você que você descobre quem você é. A corrente existencialista diz o contrário. É na transcendência, quanto mais você se projeta para fora, na direção do mundo, na direção do outro, é que você vai construindo quem você é. E eu vejo uma certa coerência, acho bonito, acho interessante essa ideia do existencialismo, o humanismo, o existencialismo, mas o cristianismo tem uma outra forma, minha princesa Rose, de nos explicar quem é que nós somos, de me ajudar e te ajudar a entender quem você é. E no cristianismo, quanto mais você olhar para quem é Jesus, quanto mais você descobrir quem é Jesus, mais a sua identidade vai ganhar força dentro de você.
Então você quer descobrir quem você é? Olhe para quem Jesus é. Você quer encontrar-se com a sua verdadeira identidade? Olhe para a identidade de Cristo. Isso é muito, muito mais poderoso e muito, muito mais elaborado e ao mesmo tempo muito, muito mais simples do que qualquer corrente da psicologia possa nos propor. Então, pastora, por que hoje nós vamos falar sobre quem é Jesus? Nós vamos falar sobre quem é Jesus porque essa é a forma de você entender quem você é ou quem você deveria ser. É olhando para Ele, entendendo mais sobre Ele, Daniel, que você pode fazer escolhas sobre que pessoa você quer se tornar. E eu quero falar de 3 características sobre Jesus Cristo que aparecem aqui nesse texto. Nós vamos falar sobre 3 apenas essa noite. Poderíamos ficar aqui um mês inteiro falando sobre a pessoa de Jesus, sobre as características de Jesus Cristo, mas hoje eu vou falar apenas 3. E a primeira característica que eu quero falar sobre a pessoa de Jesus é sobre a centralidade de Jesus. Qual é a primeira característica? A centralidade de Jesus. O versículo 16 vai dizer que tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é o centro, Marcela, de todas as coisas. Isso é inerente à pessoa de Jesus Cristo. Quando você começa a estudar a teologia sobre Jesus Cristo, o que a Bíblia revela sobre quem é Jesus, você vai encontrar lá essa característica. Ele é o centro de todas as coisas. A centralidade de Jesus Cristo é revelada por meio da palavra. E quando nós olhamos para Ele, Mary, é assim que nós precisamos vê-lo, como Ele é, e Ele é o centro. Todas as coisas foram criadas por Ele e foram criadas para Ele. Então Ele é o motivo, Ele é o centro de todas as coisas. Sabe o que acontece quando você se relaciona com uma pessoa, mas você deixa do lado de fora, Ayrton, uma parte de quem ela é? Porque é uma parte que você não investiu em conhecer, ou às vezes uma parte até que você não gosta tanto, ou uma parte que você nem sabia que existia. Nós vamos nos relacionando superficialmente com essa pessoa. Nessa noite o meu convite é que você se relacione com Jesus, com quem Ele é, de maneira completa, entendendo que Ele é o centro. Ele é o centro. Tudo que existe, tudo que foi criado a partir da centralidade de Jesus. Pastora, e o que isso tem a ver com a minha vida? Isso muda o que na minha vida? É que se Jesus for o centro, a Bíblia nos apontando a centralidade de Jesus, Jennifer, mas se Ele não for o centro para você, se essa marca de quem é Jesus não for assimilada por você, nós temos alguns problemas. Se a centralidade de Jesus não for assimilada, Marcela, por mim e por você, eu não glorifico a Ele como Ele merece, porque outras coisas e outras pessoas disputam com Ele. Essa semana, as mulheres vão entender o que eu estou falando. Essa semana, eu fui comprar bijuteria, eu gosto de bijuteria, né? Não uso joias não, mas eu gosto de bijuteria. Eu fui comprar uma bijuteria, e aí a pessoa que estava me atendendo, né, eu peguei um cordão, e aí ela me ofereceu assim um brinco, né, e para ver se combinava com o cordão, com a bijuteria que eu estava comprando, me ofereceu um brinco. Aí eu fiz uma cara assim, não, acho que não vai ficar bom não, acho que tem que ser um negocinho menorzinho, né, porque cordão já é uma coisa mais chamativa, tem que ser um brinquinho menorzinho, tem que ser uma coisa menor. Aí ela falou assim, é verdade,
porque senão disputa, né? Falei, é isso, o negócio é esse aí, não pode disputar. Cordão não disputa com brinco, brinco não disputa com anel, não pode disputar. Preste atenção, eu estou tentando fazer você entender sobre a centralidade de Jesus, o que é fazer de Jesus o centro. A Bíblia vai dizer que tudo que foi criado para Ele e por Ele. Se Ele não for o centro da sua vida, é porque existem outras coisas e outras pessoas que estão disputando um lugar que é dele na sua vida. Ele deixou de ser o centro. E quando isso acontece, a gente deixa de glorificar a Ele e passa a glorificar pessoas, e passa a glorificar circunstâncias, e passa a glorificar conquistas, e passa a glorificar outras coisas, outras pessoas, outros fenômenos, que não a pessoa de Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas você só faz tudo para a glória de Deus se Ele for o centro. Dentro da sua casa, o centro não é o seu marido. Dentro da sua casa, o centro não são os seus filhos. Dentro da sua casa, o centro não pode ser a sua esposa. Dentro da sua casa, o centro precisa ser Jesus. No seu trabalho, o centro não pode ser aquilo que você executa. No seu trabalho, o centro não pode ser o seu cliente. No seu trabalho, o centro não pode ser o seu patrão. No seu trabalho, o centro precisa ser Jesus. Então, ter Jesus e a centralidade de Jesus no foco da minha atenção me centra. Eu fico menos perdida. Sabe aquelas situações na vida que você não sabe assim, meu Deus, e agora? O que eu faço nessa situação? Meu Deus, agora eu decido o quê? Eu escolho o quê? Eu faço o quê? Quando Jesus e a centralidade de Jesus, Marcinha, estão claras para você, você não tem dúvida que seja o que for, o centro continua sendo Ele. Você está entendendo isso? Se Ele não for o centro na minha vida, os meus pés me levam para outros lugares que não as obras que Ele preparou para que eu andasse nelas, porque Ele não é o centro para mim. Ele não é a coisa mais importante. Então eu começo a me envolver com outras coisas que disputam, que chamam a minha atenção e que ganham. Eu vou dizer para você que infelizmente dentro da igreja de Jesus Maria, preste atenção, Jesus tem perdido essa disputa. Onde eu vou? Onde ando? O que vou fazer? Jesus deixou de ser o centro. E quando isso acontece, os meus pés me levam onde eu não devo ir. Os meus pés me levam onde Jesus não me mandou estar. Os meus pés me levam embora de onde Jesus não me mandou sair. Eu não me envolvo com as obras dele. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: porque somos feituras sua, criados em Cristo, por Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Enquanto Ele for o centro da minha vida e da sua vida, é nas obras dEle que eu vou andar. Você está entendendo? Então, primeira característica de Jesus, fala da centralidade de Jesus. Segunda característica de Jesus, fala da suficiência de Jesus, Ramon. Por favor, preste atenção, porque isso pode virar uma chave dentro da sua alma. Jesus não é só o centro, como diz a palavra, Laís, mas Jesus é também suficiente. O versículo 17 vai terminar assim: todas as coisas subsistem por Ele. Vamos repetir? Todas as coisas subsistem por Ele. Mais uma vez.
Isaac, não está escrito assim, olha, algumas coisas subsistem por ele e outras recebem uma ajudinha. Não está escrito isso, meu filho. A Bíblia diz que tudo que existe subsiste por ele, ou seja, só consegue existir porque ele está ali, ó, ele banca, ele mantém, ele faz acontecer, ele sustenta. Então essa palavra fala da suficiência de Jesus, não precisa de ajudinha para nada existir. A palavra vai dizer que todas as coisas subsistem por ele, porque ele é suficiente. Diga assim: o meu Jesus é suficiente. Mateus, meu filho, você precisa entender isso. Meu filho, há uma briga dentro da minha alma. A minha alma precisa assimilar isso, meu filho. Ele é o quê? Suficiente. Não precisa da ajuda de ninguém, não precisa da colaboração de nada, porque tudo que existe, existe por ele. Tudo que subsiste, subsiste por ele. Ele é suficiente. E o texto continua. Tem uma palavra bonita, difícil aí no versículo 18. Olha lá, olha. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre todos os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Ah, vamos tentar separar isso aí. A gente precisa entender a suficiência de Jesus de uma vez por todas na nossa vida, meu irmão e minha irmã. Porque tudo que existe, existe por ele. O que significa ser suficiente? Ser suficiente significa que nada mais além dele é realmente necessário para existir, porque ele basta. Colossenses 3,11 vai dizer: onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, petista, bolsonarista, servo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. Vamos repetir isso. Cristo é tudo em todos. Ele é suficiente. Ele nos basta. Ele é tudo que é necessário. Ele é tudo em todos. Você está entendendo isso? Por favor. Porque se você não conseguir entender isso, se ele não for suficiente para você e para mim, sabe o que acontece, Cris? Os buracos na nossa alma começam a ganhar destaque. Por quê? Porque você não está se relacionando com a suficiência de Jesus. É como se eu escolhesse uma pessoa, essa pessoa está ali na minha vida, mas eu não conheço quem ela é, eu não sei as características que ela tem, e eu digo: olha, eu me relaciono com essa pessoa, mas você não usufrui de quem ela é, porque você não a conhece. Você precisa desfrutar da suficiência. Jesus é suficiente, tudo que existe subsiste por ele. Cristo é tudo em todos. Vamos repetir isso? Cristo é tudo em todos. Mais uma vez. Porque se não for assim, os buracos da nossa alma começam a ganhar destaque. Ele já não é suficiente. Como ele não é suficiente, a minha alma vai ficando faltosa.
há fragmentos espalhados por todos os lados, porque eu não fiz de Cristo a minha suficiência. Eu esperei de alguém, eu esperei de uma conquista, eu esperei de uma circunstância. Ele não foi suficiente para mim, e os buracos na minha alma começaram a me adoecer. Mas hoje você veio aqui para ouvir: Ele é tudo em todos, Ele é tudo em todos. Se você é essa pessoa que está olhando para o seu coração agora, encontrando buracos na sua alma, pequenos pedaços de vazio dentro de você, esse é o indicativo de que você ainda não fez de Jesus a sua suficiência. Você pode decidir fazer isso essa noite. Ele é suficiente. Se Ele não for suficiente para mim, bens que me faltam começarão a ganhar destaque. E aí nós passamos a viver debaixo daquela tirania do ter. Eu tenho que ter isso para estar bem. A minha família tem que ter aquilo para estar bem. Eu tenho que alcançar esse bem material, essa circunstância social, esse status, esse lugar. Porque se eu não alcançar este bem, eu não estarei bem. Mas não é isso que a palavra nos mostra. A palavra nos mostra que aquilo que existe não é sustentado por nenhum bem material. A sua vida não será sustentada pela sua profissão. A sua vida não será sustentada por aquilo que você é capaz de comprar, porque tudo que existe, existe por Ele, por meio dEle. Ele é tudo em todos. Ele é suficiente. Então, se Ele é suficiente para mim, as minhas faltas não me desesperam. Aquilo que eu ainda não alcancei não me desespera, porque Ele é tudo para mim, Ele é suficiente para mim. E sabe uma outra coisa linda que acontece quando Ele é suficiente para mim? Qualquer coisinha que eu recebo já me deixa o quê? Feliz. Poxa, eu já tinha o suficiente, olha só. E eu ainda alcancei uma coisinha aqui. Meu Deus, eu tenho mais do que o suficiente, eu tenho o excedente. Então presta atenção, quem recebe o suficiente, que é Jesus, pode se preparar para receber o excelente, o excedente. Vai sobrar, vai transbordar. Porque você já recebeu o suficiente. Ele é suficiente. Então, qualquer afago que você recebe daquela pessoa amada, o menor que seja, o mais simples, um afago que você recebe. Meu Deus, que coisa boa, mas foi tão pequeno, durou tão pouco. Mas é que Cristo é suficiente para mim. Aí o cadinho que vem dele já é lucro. Eu já estou no quê? Hein? Estou no lucro já. Tá maravilhoso. Aí você vibra, aí você curte mais o que você tem, você curte mais o que você recebe, que é o contrário daquele que não fez de Jesus a sua suficiência. Aquele que não fez de Jesus a sua suficiência vai ganhar o mundo inteiro e não vai estar feliz. Aquele que não fez de Jesus a sua suficiência vai receber todo o amor do mundo, mas vai ter 1000 buracos na alma. Aquele que não fez de Jesus a sua suficiência vai alcançar vários lugares na vida, mas vai sempre olhar para os lugares que ainda não alcançou. Porque Jesus não é a sua suficiência.
Eu estou te convidando nessa noite para desfrutar disso, meu querido. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, vai dizer: mas ele me disse, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ele é suficiente. A graça dele me basta. Você sabe um outro problema, minha Bia, que acontece quando nós não assimilamos a suficiência de Jesus em nós? Nós começamos a buscar, Irineia, outros recursos para tapar esses buracos da nossa alma. Nós começamos a buscar outras pessoas para tapar os buracos dessa alma. Deixa eu falar uma coisa para você. Não há pessoa humana que consiga tapar os buracos da sua alma. Não há conquista na terra que consiga fazer isso. O único suficiente é Jesus. Porque Jesus é o centro e Jesus é a suficiência. Quantos estão entendendo isso? E a última característica que eu quero trabalhar com você essa noite: a centralidade de Jesus, a suficiência de Jesus. E agora eu quero falar da superioridade de Jesus. Olha aí a sua Bíblia, é aquela palavra difícil, aquela palavra bonita, mas difícil. Versículo 18. Vamos falar da superioridade de Jesus. Diz assim: ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Se você for lá no Google agora e jogar lá, preeminência no Google, você vai ver lá, significado de preeminência. Indica aquilo que é preeminente. Aí você pergunta ao Google: tá bom, Google, mas o que é preeminente? O Google vai responder assim, ó: aquilo que é superior. Então é isso que o texto está dizendo, que Jesus não é só o centro, Jesus não é só a suficiência, mas Jesus é toda superioridade. E o versículo 19 diz: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Gente, tem alguma coisa mais superior do que uma pessoa que é totalmente plena? Toda a plenitude, Paulo, meu Deus, tem condição de alguém ser mais superior do que isso? Alguém que tem em si toda a plenitude, não existe algo superior a isso. Ele é superior. A Bíblia diz: ele é preeminente, ele é acima, ele é superior. Pastora, e o que isso quer dizer? O que significa assimilar na minha vida que Jesus é superior? Ah, você tem que lembrar. Em que instâncias espirituais e humanas ele é superior? Eu vou ler uma lista para você rapidinho, só para você lembrar. Ele é superior no quê? E ele é superior por quê? Rapidinho, só para você lembrar. Só para lembrar a sua alma. Primeiro, ele é o superior de todos os profetas que apareceram na história. Ele é o Filho de Deus. Então, o status de Filho de Deus é superior a qualquer status de profeta. Amém ou não amém? Ele é o herdeiro superior de todos os ministros e todos os servos. Todos os anjos que existem, todas as pessoas que já existiram um dia, aquelas que existem hoje e aquelas que um dia existirão. Ele é o superior, é o herdeiro primeiro, porque ele é o primogênito. Então ele é superior. Ele é o criador do universo. Então ele é a manifestação perfeita
perfeita de Deus. Nenhum de nós consegue manifestar Deus de maneira tão perfeita que Jesus Cristo. Então Ele é o Rei eterno e perfeitamente justo, sentado à direita do Pai, porque Ele é. A Bíblia vai dizer que Ele foi feito superior aos anjos. Ele é o próprio Deus. Ele existe de eternidade em eternidade. Então Ele é superior. Ele é Senhor, a Bíblia diz. Então Ele é soberano, superior. Ele é o autor da salvação. Ele criou a salvação. Então Ele é superior. Ele santifica os homens. Ele venceu o diabo porque Ele é superior às potestades. Ele venceu a morte porque Ele é superior à morte. Ele é o sumo sacerdote, diz a palavra. Ele tira o pecado do mundo, diz a palavra. Estabeleceu e domina a casa de Deus na terra. Cumpriu a sua missão. Entrou no descanso de Deus. O Santo dos Santos. Ele enfrentou todas as tentações e nunca pecou. Sabe por quê? Ele é superior. Ele foi glorificado quando chegou ao céu e foi recebido no céu com glória, porque Ele é superior. Ele é mediador e fiador supremo da nossa aliança com o Pai, porque Ele é o único sacrifício eficaz e perfeito. Nem sacrifício de bode, nem sacrifício de ovelha, mas o sacrifício dele foi suficiente, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, porque Ele é o bom pastor, porque Ele é superior. Se Ele não for superior para mim, então sabe o que acontece? Luiz, você sabe o que acontece, meu filho, se você não se relacionar com a superioridade de Jesus? Os seus problemas parecem que são maiores do que aquilo que se move em você. Luiz, sabe o que se move em você? Jesus Cristo, Filho de Deus. E Ele é o que, Luiz? Superior. Então não há problema que possa ser maior do que aquilo que se move dentro de você. Quando a gente se distrai, Catrine, às vezes a gente se distrai, se distrai da superioridade de Jesus, sabe o que acontece? Os problemas vão se agigantando diante de nós. A briga fica maior do que aquilo que se move dentro de você. O problema, o conflito fica maior do que aquilo que se move dentro de você. Aquela causa na justiça começa a ficar uma coisa gigante. Mas quando você se lembra que Ele é superior, você começa a organizar as coisas na sua mente. E você sabe muito bem que o maior dos maiores mora em você, habita em você. Porque Ele é superior. Eu não me desespero. Porque o Todo-Poderoso habita em mim. Ele é superior, então o desespero não acha lugar em mim. Você precisa despertar para isso, meu irmão. Com quem é que está se movendo dentro de você? Com quem você está lidando? Você está lidando com o superior de todos os superiores. A Bíblia vai dizer que diante dele todo joelho se dobra, dos que estão nos céus e dos que estão na terra, porque Ele é superior. Então não é nenhum problema, não há nenhuma enfermidade, não há nenhuma circunstância que não possa se dobrar diante dele, porque Ele é superior. Se Ele não for superior para mim, então sabe o que pode acontecer? Davi
com muito orgulho e muita alegria, eu digo: minha ovelha Davi. Sabe o que pode acontecer se ele não for superior para mim, Davi? Os meus sonhos ficam maiores do que os sonhos dele para mim. Porque se ele não for superior, então o meu eu já prevaleceu. Se eu não o aceitei como superior na minha vida, quem está dominando esse lugar, Ramon? Sou eu. E se sou eu que domino esse lugar, então os meus sonhos ficam superiores e têm mais destaque do que os sonhos dele para mim. Esse é um sinal, é um sintoma de que ele não é superior para você. Eu quero te convidar, minha ovelha, nessa noite, noite de ceia, a assimilar a centralidade de Jesus. Eu quero te convidar nessa noite a assimilar a suficiência de Jesus. Eu quero te convidar essa noite a assimilar a superioridade de Jesus. Você foi trazido aqui pelo Espírito Santo, porque Deus está vendo que você está para tomar algumas decisões sem a suficiência de Jesus. Você vai decidir errado. Deus trouxe você aqui essa noite porque Ele está vendo que você está alimentando alguns sentimentos que não refletem a centralidade de Jesus. Você não é o centro, Ele é o centro. Você está aqui essa noite porque Deus tem visto você sonhar e você está colocando o seu ego, o seu eu nesse lugar que deveria ser dele, porque ele é superior. Então nós vamos cear. Aliás, o texto fala sobre ceia. Veja que o último versículo, versículo 20 diz: e que havendo por ele feito a paz para aquele que estava desesperado diante de um problema, que não estará mais, porque ele fez a paz, havendo por ele feito a paz, pelo sangue de sua cruz, diz o texto. É por isso que nós vamos cear essa noite. Nós vamos cear o sangue derramado na cruz, que nos devolve a paz. Se você entrou aqui essa noite com a alma em conflito, porque ele não estava sendo o centro, porque ele não estava sendo suficiente, porque ele não estava sendo superior na sua vida, a cruz de Cristo, o sangue vertido na cruz de Cristo nos resgata a paz. Por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, porque a cruz de Cristo, o sangue vertido na cruz de Cristo nos traz a paz e nos traz novamente a reconciliação. Pensa assim: aquilo que estava fragmentado, espalhado, agora se junta e se fortalece. Deixa eu te falar, não espalha não, junta. Abençoa a pessoa que está do seu lado, fala assim, ó, não espalha não, junta. O texto está dizendo que na cruz ele reconciliou aquilo que estava espalhado, juntou, reconciliou. Quem sabe áreas da sua vida que estão espalhadas, mas que hoje serão reconciliadas pela cruz de Cristo, pelo sangue vertido, porque ele é o centro, ele é suficiente e ele é superior. Ele junta novamente, reconcilia. Ele é a cura para a sua identidade que estava perdida. Ele é a cura para o conflito daquilo que estava partido. Ele é a cura. Essa paz e essa reconciliação existem na cruz de Jesus Cristo. E o último texto que eu vou ler para nós cearmos. Eu queria convidar aqui o irmão Rodolfo, por favor. O irmão Paulo. Pedir ajuda da irmã Leide para essa distribuição dos elementos.
Eu quero que você ouça esse último texto que eu vou ler, com muita atenção. Diz assim: por isso, diz Paulo, à igreja de Éfeso, Paulo fala assim: por isso, ouvindo eu também a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê com seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, cura, igreja, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, Rodolfo, e quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, Paulo, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, acima de todo poder, acima de toda potestade, acima de todo domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no século que há de vir, também em 2022. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Presta atenção nisso. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. O constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Presta atenção antes de finalizar o versículo. Você vai cear essa noite o corpo de Jesus que se partiu. Mas foi quando o corpo de Jesus se partiu que o corpo cura pôde nascer. E aí Deus o Pai o faz cabeça desse corpo. Foi uma troca, Edson. E eu imagino a conversa do pai com o filho. Pai, pastor Wellington falando com o filho. Filho, olha, você vai ao mundo, eu vou te dar lá um corpo. Você vai ser saudável, você vai ser até bonito, hein, filho? Ou vou te dar, você vai ser bonito, saudável, hein? Vou te dar um corpo lá. Só que enquanto você estiver lá na terra, finalzinho do seu ministério, meu filho, você vai ter que rasgar seu corpo e entregar seu corpo na cruz. Vai rasgar. Ele vai inteiro, mas vai rasgar na cruz. Mas aí você não esquenta não, filho. Que quando você ressuscitar, no segundo que você ressuscitar, eu vou te dar um outro corpo. Eu vou te dar um corpo multiplicado na terra. Você só tinha um, mas quando você ressuscitar, você vai ter vários que vão representar o seu corpo expandido sobre a terra. Você entrega um corpo e eu te devolvo outro. Você é devolução do Pai para o Filho. Chocada. Agora eu fiquei chocada. Você está entendendo isso, sim ou não? Então você é pouca coisa? É pouca coisa ser corpo de Cristo, Cristina? Eu posso tratar o corpo de Cristo de qualquer forma, Cristina? Não, porque eu sou a troca entre o Pai e o Filho. O Filho deu o corpo dele por mim, e eu me tornei o seu corpo na terra, sendo igreja. E aí o versículo termina: a igreja, que é o seu corpo, a plenitude
daquele que cumpre tudo em todos. Ora, a igreja é a plenitude de Deus, que cumpre tudo em todos. Sabe o que isso significa? Minha ovelha Ana, com muita alegria, orgulho, eu digo isso. Que você, Ana, representando a igreja de Jesus na terra, precisa apontar para a centralidade de Jesus. Você é a forma mais concreta das pessoas entenderem a centralidade de Jesus, Ana. Radassa, presta atenção. Ao longo de toda a sua história, minha princesa, você é a forma mais fácil das suas amigas da escola entenderem que Jesus é suficiente para você. Ele te sustém em tudo. É a igreja, o corpo de Cristo na terra, que recebeu a missão de mostrar ao mundo que aquilo que se move é superior entre nós. Quantos estão entendendo isso? E isso aconteceu no momento que o corpo se partiu. Então nós vamos cear agora. Precisa de mais um servo, irmã Marilúcia. Irmã Marilúcia. Nós vamos cear agora, a ceia em que você vai tomar a decisão. O Espírito Santo está falando com você essa noite. Tem alguma coisa na sua vida que tem que mudar.